Já vazaram muitas fotos das gravações de Harry Potter e eu trouxe nesse vídeo todas elas, tá? 100% das fotos e até vídeo a gente tem. E eu vou te explicar o que cada uma dessas fotos significa e sobre qual cena elas estão se referindo, tá? E a gente vai começar com as fotos do Dumbledore sendo filmada em uma praia na Cornualha. E você que lê os livros deve estar se perguntando que cena é essa que o Dumbledore tá fazendo na praia. E se você não leu o livro, não se preocupe porque eu já resolvi esse problema pra você, tá? Pra gente se preparar muito bem pra primeira temporada da série, eu li e comentei cada um dos episódios da Pedra Filosofal. Vai lá no meu canal e procura a playlist pra ouvir o livro completo enquanto você estiver no trânsito, limpando a casa ou sentado no trono, né, fazendo o número 2 e sendo perturbado pela murta que geme. Mas então, que diacho que o Dumbledore tava fazendo na praia? Ah, mas isso a gente só vai saber quando nós vermos as próximas fotos que vão nos dar dicas do que pode estar acontecendo nessa cena, tá? Mas antes disso, vamos comentar um pouquinho sobre o figurino do Dumbledore. Vocês não acham que ele ficou muito sóbrio, muito sério? Eu digo isso por causa das cores das roupas dele, né? Elas estão mais escuras e não é como eu realmente imagino o Dumbledore. Olha como que ele é descrito na Pedra Filosofal, tá? A primeira vez que ele aparece. Ninguém jamais vislumbrara nada parecido com este homem na Rua dos Alfeneiros. Era alto, magro e muito velho, a julgar pelo prateado dos seus cabelos e de sua barba, suficientemente longos para prender no cinto. Usava vestes longas, uma capa púrpura que arrastava pelo chão e botas com saltos altos e fivelas. Seus olhos azuis eram claros, luminosos e cintilantes por trás dos óculos em meia-lua, e o nariz muito comprido e torto, como se o tivesse quebrado pelo menos 2 vezes. O nome dele era Alvo Dumbledore. Gente, a roupa dele era cor púrpura, que é uma cor violeta, e geralmente as roupas dos bruxos chamam muita atenção. Eles usam cores mais vibrantes, e eu achei a cor dele nessa foto muito xoxa. Agora, eu adorei o cabelo dele, tá? Que ficou bem mais branco do que a barba, né? Mas eu gostei porque deu um ar nele de vovozinho mesmo, sabe? E se você olha pra cara do John Lithgow nessa foto, nossa, ele parece demais com o vovozinho. Tá muito engraçado. Então, cabelos prateados, barba longa e óculos de meia-lua, tudo bate com o que tá no livro, tá? Mas vamos ver agora as outras fotos na praia que podem nos dar uma sugestão de que tipo de cena eles estão gravando aqui. Olha só quem que é esse senhor com o Dumbledore. Reparem que o Dumbledore está com a mesma roupa das fotos da praia. Será que é um outro professor de Hogwarts? Mas olha essa outra foto. Bom, gente, esse aqui estamos considerando, né? Só pode ser quem? Nicolau Flamel e sua esposa. Talvez eles vão mostrar ou o Nicolau Flamel pedindo para o Dumbledore guardar a pedra em Hogwarts, ou no final mostrando a conversa que eles tiveram sobre destruir a pedra. Veja o que fala no livro sobre a conversa que eles tiveram quando o Dumbledore diz para Harry que a pedra filosofal seria destruída. E o Harry pergunta: "Destruída?", exclamou Harry sem entender. "Mas o seu amigo, Nicolau Flamel." "Ah, você já ouviu falar no Nicolau?", perguntou Dumbledore, parecendo encantado. "Você fez mesmo a coisa certa, não foi? Bom, Nicolau e eu tivemos uma conversinha e concordamos que assim era melhor. Mas isso quer dizer que ele e a mulher vão morrer, não é? Eles têm elixir suficiente para deixar os negócios em ordem e então, eles vão morrer." Dumbledore sorriu ao ver a expressão de surpresa no rosto de Harry. "Para alguém jovem como você, tenho certeza de que isto parece incrível. Mas para Nicolau e Perenelle, na verdade, é como se fossem deitar depois de um dia muito, muito longo. Afinal, para a mente bem estruturada, a morte é apenas a grande aventura seguinte. Você sabe, a pedra não foi uma coisa tão boa assim. Todo o dinheiro e a vida que a pessoa poderia querer, as 2 coisas que a maioria dos seres humanos escolheriam em primeiro lugar. O problema é que os humanos têm o condão de escolher exatamente as coisas que são piores para eles." Então eles tiveram essa conversinha que aconteceu entre o momento em que o Harry matou o Quirrell e voltou e o Voldemort fugiu, e o momento em que o Harry acorda, que foi uns 3 dias depois, tá? Pode ser que esse momento, no qual eu espero que vai ser
um pouco emocionante, afinal de contas, eles vão estar conversando sobre o fim da vida do Flamel e da Perenelle, da esposa dele. Então, uma indicação de que pode de fato ser o Flamel, porque a gente não tem certeza, né? A gente só tem essas fotos aí. Mas, olhando bem aí, para saber se realmente é o Flamel ou não, são as roupas dele. Veja como ele tem esses lenços no pescoço, que são dos anos 1800. É moda antiga isso daqui. Me lembra do filme de Orgulho e Preconceito, que eles tinham isso no pescoço. E ele, como a gente sabe, ele tinha 665 anos na época da Pedra Filosofal. E provavelmente ele não se preocupava em acompanhar a moda dos bruxos, né? Então faz sentido ele estar com uma roupa antiga, por assim dizer. Gente, agora olha esse macacãozinho do Dumbledore, que estava por baixo daquelas vestes que a gente viu, né? E eu achei xoxa. Já achei esse macacãozinho e essa camisa estampada muito mais a cara do Dumbledore, né, cara? Cara de quê, gente? De excêntrico. É a cara dele. O Dumbledore não se veste como mais ninguém. Ele é único, tanto em personalidade quanto em presença. E as roupas dele aqui, pra mim, estão transmitindo isso, viu? Vamos ver esse vídeo sobre as cenas sendo gravadas. E agora nós vamos falar de ninguém mais, ninguém menos do que a família Weasley. Nós tivemos fotos vazadas de quase todos os integrantes dessa família. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Você vai gostar. Essas fotos aconteceram na estação de King's Cross, ou seja, quando Harry pela primeira vez vê os Weasley e tem uma interação com eles. O Harry estava perdido porque o Hagrid não tinha dado nenhuma instrução de como entrar na plataforma 9¾ Ele estava desesperado já, porque ele estava quase dando a hora da partida e ele ia perder o trem. Olha como foi este momento no livro. Naquele instante, um grupo de pessoas passou às suas costas e ele entreouviu algumas palavras que diziam: cheio de trouxas, é claro. Harry deu meia volta. Era uma mulher gorda que falava com 4 meninos, todos os cabelos cor de fogo. Cada um deles estava empurrando à frente uma mala como a de Harry. Levavam uma coruja, o coração aos saltos. Harry seguiu empurrando o carrinho. Eles pararam e ele também, bem próximo para ouvir o que diziam. A característica mais marcante deles era o cabelo de fogo. Se você viu meus vídeos sobre quando eles anunciaram que as audições estavam abertas e o que eles falaram naquele anúncio, você sabe que estávamos muito preocupados e apreensivos com esse pequeno detalhe, sim, um detalhe minúsculo do cabelo cor de fogo da família Weasley. Não. Esse detalhe não é nem um pouco minúsculo. Mas a gente estava com medo, sim, de mudanças nas características básicas dos personagens, né? Dos personagens importantes, tá, gente? Eu não me importo com mudança de características de personagens que não são tão importantes assim pra trama, ou que aquela característica física talvez não foi citada no livro e a gente não sabe, tá? Qual que é a característica física da pessoa. Aí, gente, aí a produção aí é livre para poder contratar quem eles quiserem, né? Não vai alterar muito a história. Agora tem os personagens principais e também determinadas características que são marcantes, né, desses personagens. Até porque nós tivemos uma mudança essencial, né, na caracterização do Snape. E se você não tá entendendo nada, eu vou colocar esse vídeo aqui que eu dou minha opinião sobre a contratação do Papa Essiedo como Severus Snape no final desse vídeo aqui, tá? Então você termina aqui e você vai lá assistir esse. Enfim, nós ficamos muito felizes e aliviados com a escolha de toda a família Weasley, tá? Vamos começar então pela senhora Weasley, ou como o Harry se refere a ela, a mulher gorda que falava com os filhos. Que eu já vou dizendo, tá? Julie Walters, que interpretou a Molly nos filmes, ela era mais gordinha do que a que eles escolheram agora. E dava, gente, muita vontade de abraçar ela. Também, né, gente? Mãe de 7, né? Ela parecia também aquela mãe acolhedora, que tem um abraço aconchegante. E todo o figurino dela junto, e o fato dela ser gordinha, ajudava a gente a ter essa sensação dessa mãe acolhedora. É claro também, né? A atuação dela ajudou muito, com certeza. Eu sinto a mesma coisa olhando pra Molly da atriz Catherine Parkinson. Sinto. Apesar de nessa foto parecer que ela tá gritando com James Weasley, né? Alguma coisa. O que também é a cara da Molly, né?
Agora, vê se essa foto do Fred e do George não representa a essência dos personagens. Aquele ar de inteligência e travessura que os dois têm. Aquela cara de que eles estão tramando alguma coisa. Já no Rony, nós vemos as vestes de segunda mão, ou melhor, as roupas dos irmãos, né, mais velhos, que foi sobrando para ele. Repara nas roupas que são mais largas, né, para ele, né? O Harry também passava por isso, porque as roupas dele vinham do Duda. Ou seja, o Rony também acabava ficando com as roupas maiores por ficar com as roupas que os irmãos não iam usando mais à medida que eles fossem crescendo. A gente pode ver esse detalhe das vestes de segunda mão nas roupas da Gina. Olha que lindinha ela, gente. Mas as roupas realmente parecem que foram compradas em um brechó, né? Como ela é a única menina da família, não que ela esteja feia, tá? Que ela tá linda, tá bonitinha demais. Mas como ela é a única menina da família, não tem como ela pegar a roupa dos irmãos mais velhos, né? Mas ainda assim mostra que a família não tinha muitas condições de comprar roupas novas para ela. Agora vamos olhar essas fotos aqui dos Dursley e vamos ver qual que é a descrição deles no livro, tá? Lá no livro diz que o Walter, ele era um homem alto e corpulento, quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A senhora Dursley era magra e loura e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal. No livro descreve que o Duda, ele era grande, loiro e muito gordo. Como vocês podem ver, esses atores, né, do Walter e da Petúnia, eles são mais novos do que os do filme, porque a produção quer contratar atores que têm a idade mais parecida com os dos personagens realmente, tá? E no filme a gente acabou tendo ali alguns personagens, né, inclusive a Petúnia e o Dursley, que eram mais velhos, né? O Dursley do filme me passava a sensação de que ele tinha uns 55, 60 anos, né? Entre os 50 e os 60. E a Petúnia lá entre os 40, né? A partir dos 40 anos. Só que eles eram muito mais novos que isso, né? E se você olha o Dursley, a gente tá acostumado com o do filme, que era muito gordo. Mas esse daqui não é tanto. Mas no livro diz que ele era corpulento, né? E realmente, de fato, ele é bem corpulento aqui. Não tem pescoço, como diz o livro, bigode, né? E tudo mais. A Petúnia, loira. Gente, essa atriz, ela é linda e maravilhosa. E eles conseguiram deixar ela menos linda e menos maravilhosa. Pra você ver, né? O que o cabelo errado faz com a gente. O que a maquiagem e a roupa errada faz com a gente, né? Mas impressionante como eles deixaram a Petúnia aí com cara de chata, de enjoada, sabe? De fofoqueira, daquela vizinha que tem aquela vozinha assim. Nossa, é isso que eu penso quando eu olho pra ela. Já o Duda, a gente também diz no livro que ele é muito gordo, né? Ele não é tão gordo aqui assim, mas também não é um negócio assim que vai, uau, atrapalhar demais, alguns quilos a menos vai fazer diferença, né? Como eu disse, a gente se preocupa com características físicas marcantes, né? Que vão fazer muita diferença. Ele também não podia ser um magricelo, né? Mas aqui tá ótimo, esse ator tá ótimo. Nem acho que ele é gordo, tá? Eu acho que ele é corpulento. Igual a descrição do Walter, eu acho que ele é corpulento, né? Mas ele tem uma cara de menino chato, enjoado, mimado de Duda. Ele realmente tem. Eles conseguiram deixar o Duda com essa cara, tá bom? Com essa roupa aí, todo de playboyzinho. E aí a gente vê o amigo dele aqui também, tá? Que é o Pedro Polkes, que estava indo com eles para o zoológico no aniversário do Duda. E eles não conseguiram ninguém para deixar o Harry e foram obrigados a levar o Harry junto para ir pro zoológico. E nessa ida ao zoológico ele levou um amigo dele, que é esse Pedro aí que a gente tá vendo aí nesse carrinho. Agora, nessas fotos que vocês estão vendo desse homenzinho de roxo, é uma cena que só quem lê o livro sabe, tá? Tem muitas fotos aqui que quem nunca viu o filme não vai ter ideia. Por isso que eu tô contando pra vocês. E talvez quem lê o livro nem se lembra mais, né? Isso daqui foi quando o tio Walter, ele estava... porque o livro de Pedra Filosofal começa com o tio Walter indo trabalhar. E muitas coisas estranhas estão acontecendo naquele dia. Ele vê um monte de corujas, aparece até no noticiário o tanto de coruja que estava no céu naquele dia. Parece que as corujas... E aí nos noticiários dizem que elas estão fazendo uma migração estranha, né? Que não era período delas migrarem. Enfim, estavam aparecendo corujas de dia, estrelas cadentes, né? Que são os fogos de artifício dos bruxos. E ele vê muitas coisas estranhas no meio do caminho, pessoas vestidas de maneira estranha. Aí, em um certo momento, ele ouve pessoas falando o nome de Potter, ele até acha estranho, né? No almoço dele, ele ouviu esse nome e ele, opa, será que eles estão falando do Potter que é
da família da minha esposa, da Petúnia, da irmã dela. E aí ele, não é possível, deve ter um monte de Potter por aí, né? Não é ele não. E aí, depois que ele saiu do trabalho, ele trombou com uma pessoa, né, muito excêntrica. E aí eu vou ler pra vocês aqui o que aconteceu, tá? Ele trombou com essa pessoa e ele falou desculpa, murmurou quando o velhinho cambaleou e quase caiu. O velhinho, hein? Levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado ao chão. Ao contrário, seu rosto se abriu em um largo sorriso e ele disse numa voz esganiçada que fez os passantes olharem. Não precisa pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque você sabe quem finalmente foi-se embora. Até trouxas como o senhor deveriam estar comemorando um dia tão feliz. E o velho abraçou o Sr. Dursley pela cintura e se afastou. O Sr. Dursley ficou pregado no chão. Fora abraçado por um completo estranho. E também achava que fora chamado de trouxa, o que quer que isso quisesse dizer. Estava abalado. Correu para o carro e partiu para casa, esperando que estivesse imaginando coisas que nunca esperara que fizesse, porque não aprovava a imaginação. Então, essa é uma cena muito engraçada, principalmente quando você vê aqui essa foto dele caindo com tudo no chão aqui, ó. Dá pra ver que era a cena desse esbarrão, que ele caiu. Gente, ele tá muito engraçado, esse senhorzinho. Olha o óculos dele. Olha ele se alongando. Gente, isso vai ser hilário, sério. Eu quero ver muito a atuação desse ator do Dursley. Como que ele vai demonstrar toda essa raiva, nem raiva, né? Essa repulsa com esse tipo de gente, né? Porque é muito engraçado ver ele passando raiva nos livros, tá? Principalmente lá com as cartas que estavam chegando do Harry de Hogwarts. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Hagrid. Olha como que era a descrição dele no livro, tá? Ele era quase 2 vezes mais alto do que um homem normal e pelo menos 5 vezes mais largo. Parecia simplesmente grande demais para existir, e tão selvagem, emaranhados de barba e cabelos negros longos e grossos escondiam a maior parte do seu rosto. As mãos tinham o tamanho de uma lata de lixo, e os pés calçados com botas de couro pareciam filhotes de golfinhos. Gente, o Hagrid era enorme. Ele realmente era gigante. Do tanto que eles falam aqui, é muito maior do que eles conseguem retratar aqui no filme e na série, sem usar tecnologia, né? Porque eles tentaram fazer com uma pessoa ali de verdade, em vez de criar um CGI aí, né? Um CGI. O que eu prefiro, né? Que seja uma pessoa de verdade. Mas não chega nem perto, né? O que tá aqui no filme, do tamanho de como eles dizem. No filme não, né? No filme também, né? No filme e na série. Do que ele é descrito nos livros, né? Mas tudo bem. Dá pra entender que ele é gigante, tá? Esse ponto a gente pega. A gente consegue entender isso olhando aqui nas imagens e no filme também. E você repara que nesse casacão dele tem muitos bolsos, né? Quando o Harry conhece ele, e ele vai pegar as coisas no casaco dele, o casaco dele é tão grande que cabe bule, que cabe animais, que tinha animal lá também, cabe cachorro-quente, cabe um bolo de aniversário do Harry. Então ele era muito gigante mesmo. E ele carregava tudo isso dentro do casaco dele, tá? Dentro dos muitos bolsos que o casaco dele tinha. Bom, a gente vê aqui eles andando lá pelas ruas de Londres. Provavelmente são cenas que estão gravando eles indo atrás lá do caldeirão furado para entrar no beco diagonal, tá? É o caminho deles até lá, ou eles saindo do beco diagonal e indo até a estação para pegar o trem. E a gente tem aqui o Harry, uma foto que foi liberada pela própria HBO mesmo, mostrando aqui o nosso Harry caracterizado. Gente, essa foto aqui foi uma comoção quando ela saiu. E aí, ele tá tão lindinho, tão perfeito. É a cara do Harry, né? Ai, que felicidade que eles contrataram aí um ator que realmente vai conseguir representar bem, assim, fisicamente, as características que a gente conhece do Harry, né? Cabelo bagunçado. Reparem que na cicatriz ela tá muito mais realista do que a do filme, né? Tá parecendo uma cicatriz de verdade aqui. E os óculos, né, perfeitos. A carinha dele, gente, de ingênuo, sabe? De criança mesmo, de que ainda não sabe todo o passado tenebroso que ele tem, né? Tadinho.
Mas dá uma dó dele. Ai, se vocês lerem comigo lá o livro de Pedra Filosofal e ver tudo que vai acontecendo, e ele vai descobrindo sobre o passado dele e como a história vai se desenrolando, você começa a ter uma pena muito grande do Harry, né? Mas ele não sente pena dele, tá? Vai lá ver comigo, tá? E ouvir meus comentários de todos os capítulos do livro. E eu fico muito feliz que o Dominic foi contratado para poder fazer esse papel. E eu queria saber se você, no seu trabalho, você tá sendo promovido, né? Porque contratado você já foi. Agora, ser promovido é outros 500. E tem gente que às vezes vê outras pessoas que chegaram depois de você sendo promovidos antes, por mais que você esteja fazendo um bom trabalho, às vezes até melhor do que as outras pessoas, mas o outro lá que sabe puxar o saco do chefe tá sendo promovido e você não. Eu fui promovida em 3 meses depois que eu cheguei da empresa, mesmo tendo pessoas que já estavam lá há muito mais tempo do que eu. Dentro de 2 anos foram 2 promoções. E eu fiz um plano para eu conseguir ser promovida rápido. E depois que deu certo, eu compartilhei esse plano com outras pessoas e eles também começaram a ser promovidos. E olha, eu tive alunos que foram promovidos em 5 meses, em 7 meses, em 9 meses. E você também pode ser promovido se você seguir o mesmo plano. E você pode receber um aumento de salário esse ano mesmo. Eu coloquei o link do plano aqui na descrição. Ele se chama Acelerador de Promoção. E mesmo se você ganhar um salário mínimo, ele é muito barato, tá? Custa só R$ 35,90. É mais barato que um combo do McDonald's e vai ser melhor ainda, porque vai te fazer ganhar mais dinheiro. E não se preocupa se você não gostar de qualquer coisa do curso, porque eu duvido. Você tem 7 dias para pedir 100% do seu dinheiro de volta. Então você não corre nenhum risco. Clica lá para você conhecer mais e poder ser promovido esse ano ainda. Bom, vamos para as próximas fotos aqui. A gente também teve algumas fotos vazadas das aulas de voo, tá? E a gente vê aqui o Neville Longbottom. Ai, que cara de tonto, né? De verdade, porque, gente, o Neville Longbottom, ele é muito tonto. Tá? Acabei de ler Pedra Filosofal, tá na playlist aí no canal e tá muito fresco na minha memória o tanto que o Neville Longbottom é tonto e dá muita raiva dele em alguns momentos, porque ele parece que não raciocina às vezes, sabe? Mas, apesar disso tudo, ele é fofinho, né? Ele é bonitinho, dá uma raiva dele, mas também se acha ele fofinho. E é o que essa foto está aqui me passando, tá muito bonitinho esse menino aqui. E aqui a gente também vê o Draco Malfoy, né, que não dá pra ver muita coisa aqui. Esse aqui é o ator, né, ele não tá atuando aqui nessa foto. Mas repare que ali, ó, todo cuidado com o cabelo dele pra ser perfeito, né, porque o Draco é assim, né, tudo assim, ó, nos trinks. Tudo perfeito em relação à imagem dele e já dá pra ver que é isso mesmo que eles querem transparecer com o cabelo deles ali, né? Eles têm essa preocupação de deixar o Draco com a imagem dele perfeita, assim como a gente tem impressão quando a gente lê o livro, né? E a gente tem aqui também a professora de voo, a Madame Hooch. Também temos algumas fotos que foram construídas de cenas externas. Essa daqui provavelmente é onde eles vão fazer as aulas de herbologia, né? Olha essa foto aqui, isso aqui provavelmente é o Salgueiro Lutador. E tem essa parte aí para os alunos andarem, né? E com certeza o que vai estar no fundo ali é CGI. Vão usar a tecnologia aí para colocar o castelo aí no fundo. Mas olha que legal, né? É muito estranho, né, quando você vê assim desconstruído e depois quando você vê como que fica a imagem final, né? Mas a tecnologia hoje é tanta que você se impressiona. E aqui a gente também tem uma foto aí deles construindo o beco diagonal. Gente, tudo do zero. Que trabalhão, né? É impressionante. Mas esses caras vão ganhar dinheiro demais. É bom eles investir mesmo, construir as coisas bem feito, que é pra gente ter uma coisa de qualidade, né? Até porque eles vão usar aqui o beco diagonal várias vezes, em quase todas as temporadas, porque os meninos vão lá todo ano para comprar os materiais escolares, né? Então, é pra estar aparecendo. Agora a gente não tem nenhuma foto e nenhuma informação sobre quem vai ser Voldemort. Mas nós temos informações vazadas do próprio Ralph Fiennes, que é o Voldemort original, o ator que interpretou o Voldemort nos filmes. Ele falando mais do que a boca e contando pra gente quem que é o ator que foi contratado. Mas ele falou isso sem querer, tá? E eu falei sobre tudo isso nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Então clica aí pra você assistir ele. Eu vejo você no próximo vídeo.